Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, peço, Senhor, esteja, Senhor, abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente compreender a sua mensagem, Senhor. Permita, Senhor, que nós tenhamos cada dia mais da sua sabedoria. Encha-nos, Senhor, com o seu Santo Espírito. E muito obrigada, Senhor, por esses momentos que nós reservamos para falar da sua palavra. Em nome de Jesus. E que toda a honra e toda a glória sejam dadas para ti. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Então, no estudo de hoje, vamos iniciar o capítulo 28 do livro de Mateus, né? O último capítulo do Evangelho de Jesus segundo Mateus, né? E vamos ver dos versículos de 1 a 10. Vamos falar sobre a ressurreição, amém? Como eu gosto sempre de deixar uma leitura de outros versículos, deixo para vocês Marcos capítulo 16, versículos de 1 a 8, Lucas 24, de 1 a 12, João 20, de 1 a 18. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 28, versículo 1. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, né? Então, quando já despontava, né, o primeiro dia da semana, a Maria Madalena foi junto com a outra Maria ao sepulcro onde o Senhor Jesus tinha sido Tinha sido sepultado, né, por José de Arimateia. Versículo 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Lembra? Os príncipes dos fariseus, né? Os fariseus e os príncipes dos sacerdotes do povo judeu, que tinha pedido para Pilatos para vigiar, né, o sepulcro onde o corpo do Senhor Jesus tinha sido sepultado. O que eles fizeram? Eles foram lá, né, e selaram aquela rocha, né, aquela pedra que estava fechando o sepulcro, para que os discípulos de Jesus não fossem lá roubar o corpo do nosso Senhor, né? E um anjo do Senhor que desceu do céu removeu aquela pedra e sentou-se sobre ela, né? E houve um terremoto. Versículo 3. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, né? Então aqueles homens, os guardas que estavam ali guardando o sepulcro, né? Porque os príncipes, né, dos sacerdotes e os fariseus que tinham ido ter com Pilatos aquela reunião, eles pediram que o corpo fosse guardado por 3 dias, né? Porque eles tinham medo que, assim como o Senhor Jesus tinha dito que após 3 dias ia ressuscitar, nesse intervalo de 3 dias os discípulos poderiam roubar o corpo. Sendo assim, eles pediram que tivesse uma vigília, né? Uma guarda estando ali, guardando por todo momento durante aqueles 3 dias. Então, quando o anjo do Senhor desceu e tirou, né, aquela pedra, aquela rocha que estava fechando o sepulcro, né, os guardas viram aquilo, né, eles testemunharam aquelas coisas e eles tiveram muito medo, né, ficaram assombrados como mortos, quer dizer, estavam em estado de choque, né, eles estavam como mortos de tanto medo, sem reação. 5. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres:
não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Então, aquele anjo, né, ele acalmou aquelas mulheres, a Maria Madalena e a outra Maria, né? Ele não está aqui, versículo 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, aquele anjo falou, né? Ele já ressuscitou, como ele tinha dito. E aí aconselhou, né? Falou para elas irem ver, né? Onde o corpo do Senhor Jesus tinha sido posto. Por quê? Quando José de Arimateia fez o sepultamento do Senhor Jesus, aquelas mulheres, né, Maria Madalena, ela estava ali a todo momento, né, por assim dizer. Elas viram onde o corpo tinha sido posto. Então ali elas viram que o corpo estava ali e agora elas poderiam ver que não estava o quê? Mais. Então elas eram testemunhas do que tinha acontecido. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, né, onde estava o corpo do Senhor Jesus. Versículo 7. Ide, pois, imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Então o anjo novamente falou para elas, né, testemunharem, né, passarem adiante aquilo que elas viram. Falou para ir aos discípulos de Jesus e avisar, né, que o Senhor Jesus já tinha o quê? Ressuscitado dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, né? O Senhor Jesus tinha falado para que eles fossem adiante dele, né, para a Galileia. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito, né? Então, o anjo falando para aquelas mulheres. Versículo 8. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Então, elas saíram dali apressadamente, né? Saíram rápido, né? Com temor pelo que estavam ouvindo, pelo que estavam vendo, né? Mas também com muita alegria, porque o Senhor Jesus tinha ressuscitado. E começou o quê? A anunciar aos discípulos de Jesus que ele tinha o quê? Ressuscitado. Versículo 9. E, indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram, né? Então, quando elas estavam saindo dali, o Senhor Jesus se encontrou, né, com elas e cumprimentou a elas. E elas, o que fizeram? Abraçaram os pés, né, de Jesus e adoraram a ele. Versículo 10. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão, né? O Senhor Jesus falou para elas não terem medo e para falar para os discípulos irem, né, para a Galileia, porque lá eles irão ver o nosso Senhor Jesus. Amém? Só Mateus registrou a visita dos príncipes dos sacerdotes e dos fariseus a Pôncio Pilatos, né? Como eu havia dito, que eles pediram a Pilatos que mantesse uma guarda, né, para cuidar, para que os discípulos de Jesus não roubassem o corpo dele, né? E eles falam para que o último erro dele seja pior do que o primeiro, né? Mais ou menos isso. Então, Mateus é o único que registrou essa visita dos príncipes, dos sacerdotes e dos fariseus ao governador Pilatos, né? Eles pediram a guarda para vigiar o sepulcro de Cristo. O ensino de Cristo concernente à sua ressurreição era bem conhecida, até mesmo entre seus inimigos. Mateus registrou que as mulheres dominaram seu temor e correram para relatar aos 11 discípulos sobre as boas novas da ressurreição de Cristo. Boas novas, né? Boas notícias. Em seu caminho de volta, o Cristo ressurreto, né? Nosso Senhor Jesus, que havia ressuscitado, se encontrou com elas e essas mulheres o adoraram. O esquema dos líderes judeus para explicar a ressurreição de Cristo é registrado, né, e vamos ver dos versículos de 11 a 15 no próximo vídeo,
né? Mas para adiantar, né, um pouco, essa notícia da ressurreição no nosso Senhor Jesus, para abafar essa notícia, os judeus, né, esses homens que eram inimigos de Jesus, contaram uma mentira para tentar enganar. E nós vamos ver no próximo vídeo que mentira foi essa, né? Qual foi o esquema que eles realizaram, qual o plano que eles elaboraram para tentar esconder a verdade a respeito da ressurreição de Jesus, certo? E é isso, amados. Até o próximo estudo e que Deus abençoe a todos.